Temos a felicidade de contar com o professor Antônio Carlos Robert de Moraes. Ele possui graduação em Geografia pela Universidade de São Paulo, 1977, graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, 79, mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, 1983, e doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, 1991. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1. Tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia humana. Professor, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de começar agradecendo o Instituto Prometeus, a Fundação e a Guiar, certo? Para vir aqui discutir com vocês esse tema tão importante aqui para o nosso país, que é a questão do rumos da cidadania, um momento importante, oportuna, extremamente oportuna essa discussão. E o que eu vou apresentar aqui é uma exposição com o tema Nação e Território, Ideologias Geográficas na Formação Brasileira. A ideia-chave aqui que eu vou tentar discutir, trazer aqui para a discussão, é de uma visão territorialista, certo? Muito presente e muito reiterada na concepção de Brasil. Quer dizer, há uma visão que concebe o país, certo, mais como um espaço do que como uma sociedade. Eu acho que isso é uma visão que está muito entranhada no pensamento brasileiro, um tipo de visão que muitas vezes a gente nem para refletir sobre ela, mas a maioria das vezes, quando as pessoas falam Brasil, elas estão pensando num território, não estão pensando numa nação. Quer dizer, o Brasil é um espaço, certo? E mais que isso, é um espaço a ser conquistado. Então, eu acho que isso é uma série de determinações que vem com essa visão e cabe, portanto, tentar discutir, tentar entender como que vai se formando, certo? Essa concepção de país. Sem dúvida nenhuma, a formação colonial do Brasil é o elemento-chave explicativo, certo, dessa concepção, na medida em que a colonização é, antes de tudo, uma relação entre sociedade e espaço. Tá? A colonização, na verdade, é o processo de relacionamento entre uma sociedade que se expande e os novos lugares onde se dá essa expansão. Tá? Talvez a noção que melhor traduza esse movimento seja a noção de conquista. Quer dizer, todo território é fruto de uma conquista, e os territórios coloniais têm essa característica acentuada ainda. Quer dizer, colonização envolve conquista territorial, que, por sua vez, implicam em apropriação de espaço, exploração de recursos e submetimento das populações originais. Quer dizer, sem esses três elementos não se configura a colonização, na medida em que ela é, em si, a perenização dessa nova ocupação. Ninguém chama de colonização o processo de ocupação de um espaço que tradicionalmente ou que de forma muito antiga pertence àquela sociedade. Sempre é uma ação que se dá sobre novas terras, certo? E isso marca profundamente as sociedades que exercitaram esse processo. O Brasil é um país de formação colonial, um Brasil gestado a partir de um Estado que poderíamos qualificar de pós-colonial, certo? E é impossível falar de Brasil, certo, fora dos quadros da colonização portuguesa da América do Sul. Ao contrário de outros países
que podem buscar algum tipo de identidade, algum tipo de referência política pré-colonial, certo? Ou que sequer sofreram um processo colonial, no Brasil não há nenhum elemento que dê unidade ao atual território que não seja a própria colonização lusitana. Tá? O território brasileiro não apresenta unidade natural, certo? Mesmo assim é altamente discutível se as fronteiras naturais qualificam um território, mas não há. O Brasil é um mosaico de ecossistemas, de biomas, certo? Nem há também uma unidade étnica, quer dizer, não há uma unidade cultural, certo? No passado pré-colonial, que sustente a unificação de toda essa área que vai se constituir no atual território brasileiro. De acordo com os estudos etno-históricos, certo? Existiam, na chegada do colonizador, cerca de 1.400 tribos diferentes no Brasil, que falavam 70 famílias linguísticas, certo? Então é impossível pensar em alguma unidade de cunho cultural ou étnico para o atual território brasileiro. E muito menos ainda de uma unidade política pré-colonial. Quer dizer, na verdade, esses grupos que habitavam o território brasileiro, autóctones, certo, se dividiam em pequenas unidades políticas, é desconhecido no caso do atual território brasileiro, formações estatais. Quer dizer, o máximo que se chegava a ter era a figura de um cacicado, que era um cacique mais forte, que conseguia congregar algumas tribos, mas sem uma perenidade dessa autoridade. Quer dizer, algo circunstancial, certo, que se dissolvia em seguida. Então, nesse sentido, é a instalação portuguesa, certo, que forma esse território colonial. Tá? E o território nacional deriva desse território colonial. Uma ocupação dispersa, certo? Por mancha de óleo, quer dizer, o Brasil vai sendo colonizado pelos portugueses a partir de núcleos litorâneos de assentamento, certo? E o conjunto desses núcleos também, num primeiro momento, não possuem uma unidade clara, que não seja a do próprio, a origem do colonizador, mas o conjunto desses núcleos não permitiria sequer que a gente falasse de uma unidade. Daí, para o século XVI e boa parte do século XVII, mais adequado o termo América Portuguesa, para qualificar esse conjunto de assentamentos coloniais. Na verdade, o nome Brasil vem de uma figura do imaginário medieval europeu, certo? As Ilhas Brasil, e, na verdade, vai se afirmando cartograficamente, é a cartografia do século XVI, que começa a designar essa porção, certo, da América do Sul com o nome Brasil, e, finalmente, ele vai adquirindo corpo, certo, no âmbito da administração metropolitana. Quer dizer, o Conselho Ultramarino, a administração colonial portuguesa, que passa a se referir a Brasil, a esses núcleos dispersos de colonização, como uma figura unitária, utilizando o nome já cartograficamente sedimentado. Certo? Então, é a partir da segunda metade do século XVII que, na correspondência, nos atos do Conselho Ultramarino, vai se firmando o Brasil como uma entidade geopolítica unitária. Porém, uma unidade efetiva, certo, do ponto de vista econômico, certo, só vai ocorrer no século XVIII, certo, com a descoberta do ouro, certo, atividade mineradora envolvendo fluxos internos mais intensos, certo, gerando mesmo um embrião do que seria um mercado interno brasileiro. Quer dizer, várias regiões produzindo para a área mineradora, certo, que se torna uma espécie de core do país. Certo? E a essa consolidação dessa unidade territorial se explicita mesmo com a geopolítica do Marquês de Pombal,